Olá, meus queridos paroquianos virtuais, dando continuidade hoje à nossa série de vídeos sobre como viver a Semana Santa em casa. E como eu falei, esses vídeos servem também para quem está indo para a igreja, ou seja, para quem tem a possibilidade de participar na igreja, das celebrações. Infelizmente, muitos brasileiros nesta Semana Santa, por causa da pandemia, não estão podendo participar, não é verdade? Então hoje eu vou falar sobre a Sexta-feira Santa. Qual é o mistério da Sexta-feira Santa? Bom, nós sabemos que na Sexta-feira Santa nós celebramos a morte de Jesus, do nosso Salvador. Na Sexta-feira Santa fazemos também a adoração da Santa Cruz. E qual deve ser o clima de que nós podemos viver, qual deve ser o clima que nós podemos fazer na nossa família, na nossa casa, para viver bem a Sexta-feira Santa. Então, a primeira coisa, aquilo que a igreja nos ordena, isso aí já é o básico, que é o jejum e a abstinência de carne. O jejum é uma coisa, a abstinência de carne é outra coisa, lembrando. Então, só lembrando rapidinho, o jejum é fazer apenas uma refeição, dentre as principais. Então você escolhe, ou você almoça, ou você janta. O café da manhã já normalmente é muito pouco. E as outras refeições você faz bem pouco, no sentido que juntando as duas não dê uma completa, seja só muito pouco. Então nada de comer entre uma refeição e outra. Então eu tenho vários vídeos aqui no meu canal explicando, vou deixar aqui o link para você ver depois. E a abstinência de carne é você não comer carne de forma alguma, nem carne branca, nem vermelha, nem de qualquer cor, nesse dia da Sexta-feira Santa. Lembrando que o jejum começa meia-noite e acaba meia-noite. A Sexta-feira Santa compreende a partir da meia-noite, de quinta para sexta, até meia-noite de sexta para o sábado. Então, essas são as 24 horas que compreendem a sexta-feira. O espírito que nós devemos viver na Sexta-feira Santa, além da penitência, deve ser aquele mesmo espírito que eu falei no vídeo passado sobre a Quinta-feira Santa, ou seja, silêncio, piedade. Então, desligar a televisão, desligar o rádio, sair das redes sociais, refutar o divertimento, por exemplo. Então, se você, gosta de brincar de alguma coisa, você talvez que seja jovem ou adulto, não importa, qualquer tipo de manifestação de alegria, de divertimento. Por quê? Porque nós estamos celebrando a morte do Salvador. Então, todo o nosso coração, toda a nossa atenção deve ser voltada para Ele. Então, se você puder ir à igreja, ou mesmo se você não puder ir à igreja, reze a Via Sacra. Então, aproveite para rezar de modo piedoso a Via Sacra. Procure na internet, hoje a gente tem essa facilidade de procurar bons textos, não textos ideológicos, mas bons textos piedosos, escritos pelos santos, da Via Sacra. Isso pode lhe ajudar muito. Ensine para as crianças, para as pessoas da sua casa, que nós estamos vivendo nesse clima de luto. Então, o luto, a gente fala baixinho, a gente procura ter respeito, então procura o máximo possível manter a alma limpa, sem cometer pecados, se concentrar em nosso Senhor. Se você tem um crucifixo na sua casa, seria o caso de você fazer uma oração de joelhos diante do crucifixo, fazer o gesto de beijar o crucificado. A gente não vai poder beijar o crucifixo na igreja, existem normas por causa da pandemia, a gente não vai poder beijar o crucifixo na igreja. Então, pegue o crucifixo na sua casa, um crucifixo qualquer, e faça um gesto de adoração a Jesus. Padre, nós podemos adorar o crucifixo, A gente não tem que adorar só a Deus, a gente adora imagens, nós católicos adoramos imagens. Veja, São Tomás de Aquino explica que a reverência que nós fazemos aos objetos
ela recai sobre a realidade e não sobre o objeto. Por exemplo, então se eu adoro o crucifixo, o crucificado, essa adoração ela recai sobre o Deus que está no céu e não sobre o objeto, embora que o objeto seja sagrado, seja bento. Então sim, você pode adorar o crucificado, né? Você pode adorar Jesus na cruz, porque esta adoração recai sobre Jesus que está no céu, certo? Então não há nenhum problema. Então faça esse gesto de adoração e de beijar o crucifixo, o crucificado na sua casa. Isso vale colocar dentro desse espírito da Sexta-feira Santa. Um conselho assim, talvez, embora pareça ser bobo, né? Mas eu costumo fazer isso, eu gosto muito de fazer isso. Então toda Sexta-feira Santa eu assisto a Paixão de Cristo. É claro, existe a famosa Paixão de Cristo, do Mel Gibson, mas existem outras, né? Aqui não é a escolha, né? Mas, enfim, tudo que eu estou dizendo aqui são sugestões, né? Então, faça leituras, por exemplo, da Paixão. Né? Se você não vai escutar a leitura da Paixão na igreja, você pode pegar a Bíblia e ler a Paixão. Né? Escolhe o Evangelho de João, lê devagarzinho, lê a Paixão. Olha só que oração maravilhosa você pode fazer. Né? Se na tua casa tem dificuldade de silêncio e tudo, se tranque no quarto e leia a Paixão de Cristo devagarzinho, faça uma léxio, ou seja, quando você vir né, um versículo, uma palavra que te tocou, reza, responde a Nosso Senhor. Né? Por exemplo, quando Jesus diz para os apóstolos, vigiai e orai para não cair em tentação. Então, se aquela palavra te tocou, para e pensa um pouquinho. Quantas vezes a gente falha na oração, quantas vezes a gente não vigia na oração. Ou, por exemplo, quando os soldados colocam a coroa de espinhos em Jesus e batem com a cana, né? Então você pode imaginar a dor que o Salvador sentiu, aqueles espinhos que entraram, não só porque a coroa estava na cabeça dele, né? Foi socada na cabeça dele, mas porque ele levou pauladas na cabeça com a coroa de espinhos. Então, os estudos do Santo Sudário mostram que aqueles espinhos penetraram o crânio de Jesus. Então você pode imaginar a dor que Jesus sofreu. Então imagine quantos pensamentos ruins você talvez tenha consentido. Não tentações, porque tentações não são pecado, mas talvez imaginações. Quantas vezes você usou o seu olhar, usou a sua imaginação para pecar? Ou quantas vezes você reclamou de pequenas dores, você até talvez tenha blasfemado ou tenha sido ingrato com o Senhor, reclamando dos seus sofrimentos e não tenha visto os sofrimentos do Salvador. Então vale a pena você ler em casa a Paixão de Cristo e fazer esta oração com o Santo Evangelho da Paixão. Então peço aqui que você coloque nos comentários, na sua casa, na sua família, que tipo de piedade, né, de gesto piedoso, de tradição, de oração você costuma fazer ou você irá fazer nesta Sexta-feira Santa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas para que possa inspirar outras pessoas também a viverem bem santamente este dia, tá bom? Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.